pauta, tudo é som no flow libertário. Ressoa no fone, cada verso é vigilante. Hashtag sem pauta, cada rima é um grito no podcast libertário. Fala galera, quero agradecer mais uma vez aí a vocês no nosso canal do YouTube, que tem contribuído para o nosso trabalho aí. A gente vem crescendo aos poucos, mais um pouco, muito significativo, em que evoca a gente uma grande gratidão. Então, obrigado a galera do YouTube, do Instagram, do Spotify, do LinkedIn, do Kawaii, do TikTok, uma galera que está sempre curtindo o nosso trabalho, que faz a gente ficar aqui, persistindo resilientemente em seguir com o nosso trabalho. Então, a gente vai bater um papo aqui com nossos amigos aqui sobre esse tema, que acho que é super importante. Não é nada científico, acadêmico, mas é da vida comum, do cotidiano. Feito os agradecimentos, vamos entender aí. Me diz aí, gente, o que eu posso contribuir como uma reflexão e um pensamento nesses segundos de troca de ideia? Então, Reginaldo, hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Ela leva ao comportamento seguro? Então, gente, a saúde mental, sim, leva. Recentemente, eu tive a felicidade de ir a Harvard e estive em um painel e assisti a muitos outros painéis. E em todos eles tinha um tempero, um foco, um parágrafo tratando sobre a inteligência emocional. E inteligência emocional não necessariamente está ligado ao intelecto, mas ao seu autoconhecimento. E qualquer ser humano, em qualquer situação social, econômica que ele esteja, ele precisa desse equilíbrio, desse pensamento, desse eixo. Fora desse eixo, você se perde em si e se perde no mundo externo. Ela pode influenciar nas decisões do dia a dia. A saúde mental influencia nas decisões do dia a dia? Sempre. Imagina que, vamos pegar aqui um exemplo pop, já que nós não somos psicólogo, psiquiatra, nada do gênero, nós somos pessoas debatendo questões comuns a pessoas fora do universo da responsabilidade central que tem o profissional que vai tratar isso. Imaginamos aqui que você amanhece o dia puto da vida, que você é uma pessoa que está revoltada, você é uma pessoa que está chateada. Se você agir baseado neste aborrecimento, se você agir baseado nesse furacão que está sobre a sua cabeça, nessa tempestade que está sobre as suas emoções, dificilmente você conseguirá ter decisões, comportamento, atitude assertiva a resolver o que está diante de você. Simples assim. E quais são os fatores, por exemplo, que podem afetar a saúde mental? São muitos fatores. Você não pode aqui, vou agora pegar como uma bula e dizer que é este, mas são muitos. Você começa por fatores amorosos. A pessoa que está em desequilíbrio com a sua vida amorosa, passando por alguma crise, por alguma tempestade, por situações que estão afetando as suas emoções e que vão irradiando em toda a sua vida. Se ela não tem esse controle, ela vai ser afetada nos outros campos da vida. Mas ela precisa desse controle. Ela precisa construir uma ponte segura. Então são muitos fatores. E os fatores vão variar de pessoa para pessoa. Tem uma pessoa que vai viver uma situação e que não vai ser afetada, não vai provocar um prejuízo nem para ela nem para outra. Tem uma pessoa que o mínimo vai arrebentar ela. Então você não pode ter uma lista de fatores. Você tem uma lista de gatilhos, mas os fatores é de cada pessoa. Então, Reginaldo, fala pra gente quais são os sinais de que você pode estar precisando de uma ajuda para cuidar da sua saúde mental. E isso é bacana. Isso é bacana.
A gente entra agora no universo da consciência. A gente entra agora no universo da consciência do problema. Da consciência de que eu tenho um problema. Eu tenho um problema emocional que está afetando toda a extensão da minha vida. É nessa hora que eu devo sair de mim, porque os meus esforços próprios não estão dando conta. E aí eu vou buscar ajuda profissional. Começo por me abrir com alguém de fato de confiança. E vou evoluindo até chegar num profissional que vai me auxiliar a sair desse turbilhão. A ajuda profissional, nesse caso, quando escala, é fundamental. É ciência sine qua non. Ela tem que acontecer. Deve ser buscada. Isso porque senão atrapalha em todos os âmbitos, né? Como você disse agora, se a pessoa não tem um controle emocional, não cuida da saúde, ela pode se perder em qualquer lugar. Então, como a saúde mental pode estar relacionada a acidentes de trabalho? A saúde mental, vamos lá. De que trabalhador nós estamos falando? Todos os trabalhadores. De que ambiente nós estamos falando? Todos os ambientes. Vamos pegar, se você pega um operário do chamado chão de fábrica, e esse operário saiu com um problema de natureza emocional de casa, chateado, aborrecido, em crise no casamento, em crise com a sua vida social em algum aspecto, e se dirige ao ambiente de trabalho. E lá, no ambiente de trabalho, esse chamado operário do chão de fábrica passa por uma pressão da sua liderança. Qual a tendência de que ele responda truculentamente, agressivamente, ou que ele passe a gerar um prejuízo, porque as atividades que estão sobre a sua responsabilidade serão executadas por alguém em fúria. E esta fúria, que não será extremada por um ato de violência, pode ser concentrada nas suas responsabilidades, que vai gerar prejuízo para ele e para outrem. E aí, se você pega um grande executivo, vamos imaginar de um grande executivo de uma companhia global que não está bem, está em desajuste com seu controle emocional. Ele vai criar problemas em escalas que podem, inclusive, afetar cidades, bairros. Depende. É uma variável muito grande. Por isso que o trato e o cuidado e a observação têm saltado a nossos olhos. Dois exemplos rápidos aqui. Na última Olimpíada, a maior atleta ginasta do mundo não desistiu, recuou, porque reconheceu que a sua saúde mental não estava em conformidade com a competição, a complexidade e importância com que a cabeça estava em relação ao corpo. Hoje pela manhã, uma nota na rede social, o MC Daniel, um dos melhores e maiores MC, na minha opinião, um puta cara que vem se revelando um jovem incrível, numa notícia na rede social, diz que não está conseguindo lidar com os elementos externos a ele de crescimento. É uma crise de saúde mental. É um desequilíbrio. Então, novamente, é um ponto em cada ponto. Se nós pegamos um irmão e uma irmã em situação de rua, ele tem uma crise emocional? Ele tem um problema emocional? Lógico. Acrescido, agravado pela sua situação em desumanidade. Então você não vai dizer quem pode, quem não pode, quanto tem, quando tem, como tem. Tem. E se tem, é uma descoberta do mundo novo. E é algo que tem que ser tratado. Pessoal, o comportamento humano depende da saúde mental, né? Isso, uma coisa está ligada com a outra. Quais são as principais diferenças entre comportamento seguro e comportamento de risco? Comportamento seguro passa pelo autoconhecimento. Só vamos dar um salto aqui para abrir uma aspas. Não somos psicólogos, psiquiatra, neuro, nada do gênero.
Somos pessoas comuns, debatendo questões comuns que acontecem comigo, com vocês, com o mundo e a nossa visão do dia a dia, da responsabilidade que precisa ter com isso. O autocuidado. O autocuidado. O que é autocuidado? Autocuidado ficou numa fábula de que só quem tem algum tipo de condição socioeconômica pode cuidar. O autocuidado fica numa fábula mística de que está no mundo do intelecto. O autocuidado fica no pensamento de que só fulano com configuração XYZ poderá ter. O autocuidado é de toda a pessoa humana. Cuidar de si, olhar para si, olhar para dentro, reconhecer suas fragilidades e observar suas potências para que elas não evoluam para a arrogância indesejada. Autocuidado. Sempre o autocuidado. Então, e que práticas ou hábitos alguém pode adotar para melhorar a sua saúde mental? Por exemplo, eu estou me sentindo meio triste e tal. Como é que eu consigo desenvolver um comportamento para me livrar disso? Isso é legal. Importante. Então, se você começa a sentir uma tristeza, você tem uma causa, um motivo, um evento, um acontecimento. Normalmente um acontecimento externo. E você também pode entrar nesse universo interno, você mesmo. Aconteceu. Você começou a sentir a tristeza, o start do autocuidado, que a gente acaba de falar, está ligado em você, então você identificou esse sentimento de tristeza e agora você vai cuidar. Então, qual foi o motivo? De onde veio? Por que veio? Como eu vou me entregar a isso e como eu vou resolver isso? Vou fazer esse passo a passo de maneira simples, hábil e sempre aqui frisando. Se evolui, busca-se ajuda profissional imediatamente. Isso é muito importante, né, João? Mas é muito importante. E qual a importância dessa ajuda? Aí é onde nós entramos. Nós periféricos, dos becos e vielas, do alto do morro, da grota, do lugar periférico, da favela. Começa que a gente é de uma geração que educacionalmente não observava suas próprias dores e era levada a uma série de catástrofes que pode ir de tentar contra sua própria integridade a cometer atos extremados desnecessariamente. E também, novamente, pessoa, evoluindo para pessoa. Imagina que a gente tem um tabu de reconhecer que aquela dor emocional está atravessando a gente com uma potência tão grande que está dilacerando a gente. E aí você não fala disso. A gente não fala disso. Existe um tabu que você não fala disso. Tem muitos tabus que não falam disso. Tem muitos mitos de que quem fala disso é frágil, são coisas pejorativas, mas a gente deve e precisa falar de nossas fragilidades, a começar o cume de todas elas a fragilidade emocional. Simplesmente, subiu a montanha da fragilidade emocional, você automaticamente não desce sozinho. Então você procura ajuda profissional. Então a gente precisa quebrar esses ditos populares, né, que o bom cabrito não berra, nem que o malandro não chora. Exatamente. Essas coisas que foram poéticas populares, o bom cabrito não berra, homem não chora, esse tipo de coisa. Malandro sofre calado. Malandro sofre calado, essas coisas que inclusive estruturaram a sociedade e as puseram em tempo contemporâneo, em tempo atual, em ações extremamente agressivas, por exemplo, contra a população feminina, que é a estruturação
machista na sociedade, isso tudo faz parte desse movimento do sofrer calado. Mas não é esse o ponto agora e não é esse o ponto hoje, mas embora ele seja extremamente importante e não deva ser esquecido nunca. Então, a gente vai trazer com a gente um modelo cultural, educacional, de que você sofre calado. Não importa quem você é, você vai sofrer calado. Ninguém tem nem deve sofrer calado. Aliás, ninguém tem que sofrer. E se o sofrimento chegar, tem que procurar o socorro adequado. Isso, porque inclusive isso aumenta a taxa do suicídio, inclusive masculino é o maior, e nós também no Novembro Azul, para não esquecer, tem que cuidar da saúde mental sempre. E pegar esse gancho, o trabalho, todos os ambientes influenciam no nosso ser, no nosso estado. Então, como um ambiente de trabalho positivo pode contribuir para a saúde mental dos funcionários? O Novembro Azul, ele surge numa discussão aonde as estatísticas das taxas de mortalidade por câncer de próstata crescem no mundo inteiro. É o autocuidado masculino, renegado, rejeitado por séculos. O ato de tentar contra a própria vida vem crescendo significativamente em muitas sociedades globais. E é um ato em que necessita-se muito da observação, dos cuidados e da compreensão. E, novamente, isso está muito ligado ao que você vai mergulhar em você, reconhecer em você. E aí, ninguém pode ser um herói diante das suas próprias dores. Você não pode ser um herói de si mesmo. Inclusive, vale a pena abrir uma aspas extremamente importante aqui, que herói é coisa de fábula. O herói realmente não existe. A figura do herói ela é criada única e exclusivamente para a cultura literária. Essa coisa do herói tem que ser retirada, porque você não é herói de você mesmo. E pedir ajuda não é um ato de humilhação, não é uma inflexão vergonhosa. Ao contrário, é um ato de extrema coragem e que pode, num ato simplista, de você ir na direção de bater um papo, de trocar uma ideia, salvar a própria vida. E, Reginaldo, ainda assim, falando de empresa, de trabalho, né, do ambiente corporativo, quais são os benefícios de você manter um relacionamento interpessoal bom numa empresa? Isso no sentido coletivo de funcionário. Um ambiente saudável. Que tipo de benefício isso traz? Primeiro, para o indivíduo, por exemplo. Antes do benefício, é dizer o seguinte: estamos falando de que empresa? Nós estamos falando de uma empresa de facility, onde você vai encontrar o profissional de limpeza, de higiene e limpeza, você vai encontrar o servente, o auxiliar de serviços gerais, você vai encontrar uma população de profissional que está oculta no gueto das empresas. Não importa qual o tamanho da empresa. Não sei se vocês já puderam ver aonde uma multinacional coloca o seu faxineiro, a sua faxineira, o seu porteiro, a sua recepcionista. Muito, mas muito comumente não é no mesmo lugar que ele coloca o seu primeiro e segundo e terceiro escalão de funcionários. Um refeitório, um ambiente para descontrair, um ambiente para relaxar. Esse ambiente, essa acolhida é uma acolhida tóxica. A empresa que olha com graus diferenciados os seus integrantes, os seus funcionários, e não nos esqueçamos que, estando ou não no seu quadro orgânico de empresa, estando dentro do ambiente da sua empresa, também é seu. É seu compromisso, é sua responsabilidade, é seu dever tratar com equidade. Senão o discurso, o debate de equidade é balela, como é balela em muitos lugares. Porque você está tratando do primeiro ao terceiro escalão, que é onde está a grandeza
de qualquer empresa, e do terceiro escalão para baixo você continua não enxergando. Então não há equidade aqui. Não há equidade corporativa quando você nega ao ser humano o tratamento igualitário. Você nega isso, não há equidade na empresa. E se não há equidade na empresa, não tem tratamento socioemocional igualitário, você está levando alguém ao sofrimento. Eu conheço ainda hoje grandes corporações que tem no nosso país e fora do nosso país, que sequer permite que o seu faxineiro faça as refeições no ambiente de trabalho. Um exemplo, recentemente eu, a minha esposa e meu filho, o caçula, fomos ao shopping, fizemos uma refeição. E aí a gente percebia, o meu filho percebia, Miguel, que o rapaz da limpeza estava com um semblante triste. E aí ele perguntou se podia comprar um lanche extra. Eu ainda não tinha entendido. Falei, porra, que moleque guloso do cacete. É o pensamento primário. Aí tudo bem. Quando abruptamente chegou o lanche, ele levantou, foi na direção do rapaz. E ofereceu o rapaz e disse para ele, olha, não é resto não. Porque eu tô vendo que você passou para lá, passou para cá, tá olhando na direção da praça com... O cara abaixou a cabeça e as lágrimas... Cara, uma cena, baixou a cabeça e viu as lágrimas. Aí o cara, pô, eu ganho um salário mínimo, cara. Pago aluguel, meu filho tá doente, eu tô uma semana sem poder trazer marmita e eu não posso nem pedir o resto das comidas na praça de alimentação. Essa vai ser a minha primeira refeição em uma semana. Porra, meu irmão, esse cenário aqui, esquece, meu filho, esquece. Esse cenário é um cenário que ele se repete aos milhares, Brasil e mundo afora. Então, com relação à saúde mental nas empresas, no aspecto corporativo, tem muita reparação a ser feita no debate, no trabalho, na aplicação, na tal da igualdade, da equidade. Não tem equidade quando você tem escalabilidade de tratamento e geração de benefício. Tem muito empregado, muitas pessoas que trabalham em serviços simplórios, sendo levado a sacrifício emocional em muitas empresas e a maior em grandes empresas. E empresas que estão aí ganhando prêmio, que estão discussando e que são baluarte do debate de equidade. Então, Reginaldo, até vou levar para o outro lado aqui, vamos sair um pouco pela tangente. Por exemplo, uma empresa que leva um funcionário, né, geralmente funcionários de limpeza eles são terceirizados, mas a responsabilidade de cada empresa, né, da empresa principal. Por exemplo, se fala muito em ESG, né? Você acha que uma empresa dessa ela respeita essa questão do ESG? Uma empresa que leva o seu funcionário a um sofrimento desse? Nós já falamos de ESG muitas vezes. Vamos lá. O Environment, Social Governance virou um problema para o Environment, Social Governance. O consórcio de pessoas que desenvolveram esse mecanismo já enxergaram um problema nisso. Isso, nesse momento, está em franca revisão, revisitação. Milhões de dólares já foram gastos em Environment, Social Governance, que não deu, vou falar aqui uma expressão, parece indelicada, mas é uma maneira de entender, em porra nenhuma. Não deu ainda em porra nenhuma. Porque o chão de fábrica está maltratado, o chão de fábrica está sacrificado, o bioma continua atacado, as governanças continuam presas, detidas no primeiro, no segundo e no terceiro escalão. A equidade está em risco
constante em aplicabilidade quando o tema são os pequenos daquele ambiente corporativo. E, sobretudo, quando a comunidade preta surge no cenário. E ainda aumenta quando a comunidade LGBT está no cenário. Então, invariavelmente, sócio e governance está em desacordo com ele mesmo. Exatamente, né? E nesse ambiente, né, que a gente tem esses problemas aí, surge a ansiedade, né? Como é que a ansiedade pode afetar a capacidade de tomar decisões seguras de um funcionário, por exemplo, ou de um cidadão na sua vida, no dia a dia, né? Cara, a ansiedade é um problema em todos os lugares. A ansiedade é a antecipação, muitas vezes, de um sentimento até inexistente, de um pensamento que você formulou, de uma ideia que você teve, do esperado que pode não chegar. A ansiedade, ela é letal. A ansiedade, ela leva à depressão, que é uma das enfermidades no ambiente intra-humanidade, que está concentrado no ambiente mental, emocional, do mais alto risco. Não existe simplicidade na ansiedade. Nunca será simples debater ansiedade. E, inclusive, ela é o caminho de uma série de elementos. Uma pessoa sob pressão, ela vai desenvolver ansiedade facilmente, com outros motivos emocionais. E aí a gente volta novamente, não num loop de ideia, nem num movimento cíclico, mas, inclusive, é ir à frente, quando a gente continua dizendo a procura da ajuda profissional, a sensibilidade da liderança, a compreensão da companhia, é a sensibilidade do mundo inteiro, de todos nós, temos pessoas à nossa volta. Até porque a questão da ansiedade vai gerando acarretando outras doenças, trazendo outros sintomas que podem chegar na depressão, que no caso seria o pior delas. Explica pra gente um pouquinho quais são os principais sintomas da depressão, como é que ela pode impactar o comportamento nas áreas, no trabalho, que vai te prejudicar de uma forma geral. Então, como que a gente lida com isso? Quando você vê uma pessoa regularmente tomada por alguma tristeza que não passa nunca, se aquela tristeza não passa nunca, tem que chamar sua atenção. Se os motivos daquela tristeza é motivo nenhum, ou são motivos, ao seu ver, simplista, a ponto de você achar que é um motivo fútil, mas que atinge tanta outra pessoa, você está fazendo o segundo caminho pós-tristeza, que é a melancolia, e que logo depois é a depressão. E, novamente, quem procura quem aqui de ajuda? Quem está próximo. Quem está próximo, porque essa tristeza profunda, caminhando em direção à melancolia e que vai desaguar na tão temida depressão, agora é o ponto de observação sensível de quem está no entorno. Aí quem está no entorno entra em campo. Entra em campo com propostas inteligentes, não agressiva e nunca acusatória da procura de um profissional. E do apoio, cria uma rede de apoio em torno daquela pessoa tomada por uma tristeza inexplicável ou por uma tristeza fútil para você e extremamente agressivo para ela. Você cria essa rede de apoio à medida que você vai levando essa pessoa para um ambiente socorrista e que não será você, não seremos nós nunca nem jamais vamos executar esse socorro. Será um profissional. Até porque a gente que é de comunidade cria, né? A gente tem aquele estereótipo de, pô, você não pode estar com depressão, você não pode estar triste, tem que sempre estar lutando, estar correndo. E às vezes não tem nem muita coisa para a gente se ajudar quando precisa. Fala pra gente quais são os recursos que tem disponível na sua comunidade para cuidar da saúde mental. Então, vamos voltar a falar da favela novamente. Na favela sempre teve tristeza, na favela sempre teve melancolia e na favela sempre teve depressão em grande número. Não era falado, debatido, reconhecido, mas era. Né? Vamos lá em 1984. 1984, eu estive membro
do Conselho Distrital de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, da P3.1, a terceira área de planejamento da cidade do Rio de Janeiro. Eu havia integrado aquela comissão, primariamente a convite de um grupo de amigos líderes comunitários que me convidaram, dizendo: Reginaldo, vamos fazer parte aqui do Conselho de Saúde, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui interessante para as nossas comunidades. E como a gente adora um problema, somos bons de briga, vamos se juntar e vamos brigar para ter uma cadeira de conselho lá. Bom, a gente entrou nessa briga, nenhum de nós era e continua não sendo médico, nenhum de nós era e continua não sendo profissional da área de saúde, até alguns de nós já partiu, mas a gente era bom de briga. A gente era bom de briga para defender as causas próprias das necessidades da favela. A gente era muito bom de briga. E a gente era jovem, inconsequente, não tinha consciência plena dos monstros que a gente enfrentava e a gente partia para cima. Faca no dente, sangue no olho, ia para porrada, ia para o pau, discutia com o governador, discutia com o prefeito, discutia com o presidente de autarquia, brigava com direção de hospital. Essa era a nossa vida. A gente se dividia entre o canteiro de obra, o chão de fábrica, a vassoura, a marreta e o ativismo social. 1994. Vamos brigar por uma cadeira de conselho. Então éramos um grupo de líderes comunitários. Alguns de nós tornou-se conselheiro no Conselho Municipal de Saúde. Outros nos tornamos suplente do conselho e ninguém ficou de fora. E passamos a brigar veementemente pela saúde. Não tinha ideia de UPA, clínica da família, médico de família, não tinha nada disso. Porra nenhuma. O que tinha era muita necessidade, muita briga a ser empreendida e pouca estrutura a ser oferecida. E numa dessas lutas, um dia, em 1994, houve um tiroteio, popularmente falando, de se acabar. E naquele dia daquele tiroteio, nós tínhamos conseguido aglutinar, através da solicitação no gabinete de um determinado vereador, uma visita em um conjunto de hospitais que ladeavam as nossas regiões de favela, que era o Hospital de Del Castilho, o Hospital Geral de Bom Sucesso e o Hospital Getúlio Vargas. E coincidiu de, naquele dia dessas visitas, dessas conversas, ter tido esse tiroteio. Então a gente chegou, a comitiva estava na rua, fizemos a visita daquele grupo de parlamentares e não foi uma visita agressiva, não foi a lá Gabriel Monteiro, não, pegou, tá dormindo, não. Foi uma coisa diplomática. Sentar, conversar, dialogar, falar das nossas crianças, da necessidade de um acesso à pediatria, falar dos nossos idosos, falar das crises emergenciais que a gente vivia, muita coisa ligada às endemias que já estavam sufocando e continua sufocando os territórios de favela, as endemias como leptospirose, dengue, chikungunya, coisas que são combatíveis, né? Bom, aí chegamos lá, tinha tido esse confronto gigantesco. Esse confronto havia sido irradiado para Penha, comunidade próxima. Então a gente chega no hospital municipal, o que a gente encontra? Um monte de mães com crianças do nosso complexo de favela e a gente não entende. E o que tinha aí, o que está acontecendo? É uma pandemia? É uma endemia? É uma virose coletiva? Não, criança fazendo quadro de febre, diarreia, urticária, vômito. E bom, e aí a gente percebeu isso. Isso começou a chamar a atenção. Em seguida, a comitiva foi visitar o Geral de Bom Sucesso. Chegamos no Geral de Bom Sucesso, um outro grupo de famílias do complexo sendo atendida com causas muito similares ao que a gente viu no de Del Castilho. E aí seguimos para o Getúlio Vargas, novamente um novo grupo de pessoas com crianças e idosos fazendo quadros iguais e parecidos. E lá, na ocasião, eu
havia um médico na comitiva. E eu falei, doutor, algo me chamou a atenção. Isso, e isso, e isso, num cenário muito parecido. E aí ele se voltou e falou assim, Reginaldo, você já ouviu falar numa coisa chamada psicossomática? Eu falei, não, doutor. E aí ele fez uma explicação breve no que cabia naquele momento que a gente estava. E depois ele falou, cara, entenda com mais calma, se quiser me procura e a gente vai se aprofundar nisso. E daquele momento em diante eu dediquei uma parte da minha vida como autodidata irresponsável com o conhecimento autodidata que eu procuro ser, procurei pesquisar sobre o tema das enfermidades psicossomáticas, das ações internas psicossomáticas das pessoas e das patologias psicossomáticas. E acabei entendendo que sim, as crianças, os idosos e pessoas em regiões submetidas a índices exagerados de violência acabam somatizando emoções que vão virar enfermidades. E elas estão na caixa da tristeza, da melancolia e da depressão. E isso vira uma guerra individual, pessoal, dentro do corpo de cada pessoa. À medida com que você somatiza, faz a soma desses três elementos, ele vai desencadear dentro de você uma guerra hormonal que vai virar um tipo de enfermidade. Então, sim, a saúde mental na favela, na periferia, na população dos irmãos e irmãs em situação de rua, existe, é grave, precisa de cuidado e deve ser debatida como existe, precisa de cuidado e deve ser debatida em qualquer pessoa humana, em qualquer classe social e em qualquer lugar. A saúde mental nunca teve tanto no centro do palco como foi posta das Olimpíadas para cá por causa de Simone Biles. Ela foi a grande percussora da discussão contemporânea de um fato milenar que assombra o ser humano, que é essa coisa chamada saúde emocional. Galera, segue a gente, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, comenta, dá hate, faz o que quiser. Nós não somos de nenhum aspecto clínico, nós só somos um curioso e um autodidata orgânico que busca responsabilidade para entender a vida. Nessa batida sem pauta, cada rima é um grito. No podcast libertário, onde não existe mito. Conversando sem limite, cruzando as barreiras. Na espera alternativa, sobre as novas maneiras. Falamos de tudo um pouco, no esquema natural. Sem roteiro ou censura, tudo é essencial. A diversidade é a chave, a mente é nosso lar. Não tem fronteira ou limite que nos possa calar. Que não é pauta.